Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Este tempo maravilhoso que o Senhor tem dado a nós, igreja, usufruirmos de toda essa grandeza que foi nos dado em Cristo Jesus. E hoje, nesse nosso momento do ensino da palavra, nós vamos falar sobre algo que eu acho que é eu tenho certeza que é bem importante para esse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre uma palavra que chama a unção. O que é a unção? É a unção que vai formar a identidade. E eu tenho, desde quando eu fiz o Rema, aliás, essa matéria é uma das matérias do Centro de Treinamento Rema Brasil, e eu amo essa matéria. Uma das matérias que me impactou bastante foi a unção, e também a realidade da nova criação. A realidade da nova criação e unção, não tem como essas duas matérias, essas duas revelações da palavra, não tem como não estar juntas. Porque se a realidade na nova criação é um novo estilo de vida, quem é que vai formar em mim essa nova identidade, a não ser uma unção específica para isso? E vamos orar agora, pedir ao Espírito Santo, o agente da unção, que Ele venha realmente revelar a nós esta grandeza, de sairmos do natural, para que nós possamos entrar nessa dimensão de vida. Como eu amo falar isso, vocês já devem ter me escutado bastante, eu amo falar isso, entrar numa nova dimensão. Nós vivíamos no natural, nós vivíamos pelos nossos sentidos, nós agíamos pelos 5 sentidos, mas a partir desse encontro sobrenatural com Jesus Cristo, nós começamos a entrar dentro de uma dimensão que nunca nós imaginávamos que pudéssemos existir. Eita, isso é bom, vamos orar. Papai querido, nós queremos te adorar neste momento, nós queremos, Paizinho, te engrandecer pelo esse plano maravilhoso. Obrigada pelo Espírito Santo, obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, obrigada, Senhor, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que, através dele, nós possamos viver uma novidade de vida, nós possamos entender verdadeiramente o que é esta vida, que vida é essa que foi nos dada em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, e neste dia eu quero te pedir, Paizinho, que a unção que está sobre a minha vida, possa alcançar aqueles que estão me escutando agora, Senhor, uma unção, para que cada um que possa entender, ser capacitado pelo Espírito Santo a viver nessa dimensão do qual o Senhor nos chamou. Oh, aleluia, obrigada, Senhor. Nós teremos sempre o cuidado de te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E amado Espírito Santo, mestre por excelência, toma o teu lugar de direito, em o nome de Jesus Cristo. Amém e aleluia. Aleluia. Queridos, eu vou começar fazendo umas declarações aqui. E depois nós vamos entender. Amém? Nós vamos chegar no bom lugar nesse dia. Aleluia. Eu sou ungido de Deus. Sou santa, separado para uso exclusivo do Senhor. Fui transformado e continuo em processo de transformação pela unção que está em mim. Estou habilitado pela unção a dar continuidade à obra do meu Senhor Jesus Cristo. A unção que me foi concedida me tornou filho de Deus. Ela me ensina todas as coisas a respeito do propósito pelo qual eu fui ungida.
Por causa desta unção em mim e sobre mim, eu ando em novidade de vida. Vivo o extraordinário de Deus. A unção me tornou incomum, imutável, santa, excelente, sobrenatural. Para quê? Para que nós possamos viver o sobrenatural aqui nesse natural. Reconheço que sou ungida para propósitos eternos. Declaro que honro esta capacitação, esta unção que está sobre mim e em mim. Não sou daqueles que retrocedem, mas a unção me coloca em movimento, correndo a carreira que me foi proposta. Uau! Queridos, isso é tudo o que a unção faz e mais alguma coisa. Que graça tremenda é essa, você saber que esta unção te traz a capacitação para que você possa verdadeiramente ser um filho de Deus, segundo o coração de Deus. E eu glorifico a Deus, porque neste tempo que nós estamos vivendo, é muito pertinente mesmo nós falarmos dessa unção. Sabe por quê? Porque a unção que nós temos dentro de nós, a unção vai formar esta identidade do qual nós nascemos de novo. Ei, aleluia! E falar desta unção, neste tempo que nós estamos vivendo, é a hora que verdadeiramente nós temos que expressar aí fora quem nós somos. Nós expressarmos a nossa identidade de filhos de Deus, quando está tudo bem, perfeito, mas agora é o momento de você expressar dentro de você aquilo que você é, trazer para fora o que você é, num tempo onde tem pessoas tristes, mas elas vão te ver alegres, aonde tem pessoas totalmente preocupadas, mas elas vão te ver em paz. Então é neste momento, queridos, este é o momento para qual eu e você, a igreja de Jesus Cristo está aqui na terra, para que nós possamos expressar, aleluia, essa identidade de sermos chamados filhos de Deus. E eu creio também que quando nós falamos de unção, essa é uma das matérias que eu dou no Rema, mas aí quando fala, a matéria é unção, uau, que beleza, vai ser unção, é fogo que sobe, fogo que desce, aleluia e glória a Deus. Hey, é a matéria, as pessoas quando chegam na sala de aula, para essa matéria, para poder aprender, elas vão ser impactadas, sabe por quê? Porque a unção é muito mais do que você ficar correndo quando há aquele mover tremendo do Espírito Santo. É muito mais que dar glória a Deus e aleluia, é muito mais que isso. A unção, que forma essa identidade dentro de você e dentro de mim, ela fala de uma separação, de uma transformação, ela fala de santidade, de exclusividade, de responsabilidade. Vou repetir isso de novo. A unção foi quando eu falei que eu fui impactada com essa matéria, porque eu sempre fui do reteté, eu sempre fui do fogo, mas quando eu fui exposta à unção dessa matéria, o negócio é mais profundo, porque alguém pagou um alto preço para que esta unção pudesse estar na minha vida e na sua vida. Alguém pagou um alto preço. Para quê? Para que esta responsabilidade, este compromisso, que estava em Jesus Cristo, fosse transferido para a sua igreja. Então, queridos, a unção que está na sua vida, que está na minha vida, ela fala de separação. Ela fala de transformação, ela fala de santidade, ela fala de exclusividade, e ela fala de responsabilidade, e ela fala de compromisso. Tá vendo? Que a unção é muito mais que aquilo que nós pensamos,
que é muito mais que só ficando dando glória a Deus e glória a Deus, aleluia. Eu não estou falando que é isso porque eu sou aleluiada. Eu gosto, minha vida é movida, aleluia. Mas quando nós paramos e pensamos, o que esta unção fez em mim? Ei, é algo assim que é para nos dar tremor e temor. Jesus, a verdade que nos foi revelada, Ele pagou um alto preço para esta unção. Ele pagou um alto preço. Agora, eu pergunto para você, você falar que você tem a unção e ser ungido é uma grande diferença. Nós gostamos de escutar, eita que culto que estava ungido, a unção estava no pregador. Realmente, a unção estava no pregador. Agora, se você reconheceu que a unção que estava no pregador era o próprio Espírito Santo, então você honrou aquela unção que estava sendo falada naquele momento. Ei, rapaz, não tem graça maior. Não tem graça maior do que você ser canal dos propósitos eternos, dos propósitos altíssimos. Aleluia! Jesus manifestou, andando como Filho do Homem, em plenitude, através do quê? Através do Espírito Santo. Jesus precisou de ser ungido? Sim. Jesus nasceu do Espírito? Sim. Ele nasceu do ventre, ele nasceu do Espírito no ventre de Maria, ele nasceu do Espírito, como eu e você nascemos do Espírito. Jesus precisou de ser ungido? Sim. Ele precisou de ser ungido quando ele recebeu o batismo ali nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele e ele se tornou ungido de Deus. A palavra lá em Lucas 4 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Em Atos 10:38 diz que o Deus ungiu Jesus de Nazaré com o poder, com o Espírito Santo. Então Jesus precisou da unção. E que é a unção? A unção é o próprio Espírito Santo na sua vida, trazendo a grandeza desse reino do qual nós fomos inseridos. Aleluia! Quem tem a unção é o Filho, e quem está no Filho tem a mesma unção, o mesmo chamado e a mesma capacitação. A Bíblia nos mostra o tempo todo, que a unção que estava de Jesus foi por causa da capacitação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que me faz estar em conexão direta com o meu Pai. Eu gosto muito de lembrar da escada que Jacó viu. E Jesus, todo mundo sabe dessa história, né? Que Jacó, ele colocou uma pedra e ali ele deitou a cabeça, teve um sonho, teve um sonho de uma escada e anjos descendo e subindo. Abre comigo a palavra em João. Aleluia! Em João 1:50. Em João 1:51, diz assim, Jesus estava tendo uma conversa com Filipe, né? E aí, com Natanael, aqui no versículo 49 fala assim, Natanael exclamou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? E Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. Aí Jesus, olha o que ele fala aqui em 51, no versículo. E disse-lhe Jesus, em verdade, vos asseguro que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ei, quem dá a visão de um céu aberto para mim e para você, chama Espírito Santo.
Esta unção que você carrega dentro de você, essa unção que você está sobre você, essa unção que te capacita a ter o céu aberto, para que você possa viver nessa dimensão. Então, a escada, essa escada fala de quê? De um fluir direto, de um fluir contínuo do Espírito Santo, que faz a ligação de Deus Pai, de Deus Filho, na vida do Filho de Deus. Aleluia! Então, queridos, esta unção é a unção que vai formar dia após dia a sua identidade. Abre comigo a palavra em 2 Coríntios 1, 21, 22. Diz assim: aleluia! Você está sendo abençoado? Amém, amém. Eu estou. Só quero falar que essa matéria, nós vamos pegar só um pouquinho dela, porque são 7 aulas de unção. Ei, ali você fica, é algo maravilhoso. Então, não perca a oportunidade, tá, meu irmão? Faça o rema, matricule, as matrículas ainda estão abertas. Aleluia! Então, aqui em 2 Coríntios 1, 21 diz assim: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes. Presta atenção. É Deus quem faz com que eu e você permaneçamos firmes em Cristo. Por quê? Porque Ele nos ungiu. Meu Deus! Você só vai permanecer firme em Cristo por causa da unção que está sobre você, por causa do Espírito Santo que está dentro de você e sobre você. Ele que te faz permanecer firme. Aleluia! Vai comigo lá em 1 João. Eita, como eu amo isso, papai. Aleluia! Vai lá em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Olha só, eu vou ler de novo, 2 Coríntios 1, 21. Vou ler de novo. Ora, é Deus quem faz. É Deus quem faz com que nós permaneçamos firmes. Como que Deus nos dá a graça de permanecer firmes? Em Cristo Jesus. Por causa de quê? Por causa da unção. Que fala, Ele nos ungiu. Por isso que nós permanecemos firmes. Agora, meu amado, se você verdadeiramente honra esta unção que está sobre você, você não vai desperdiçar essa graça bendita de permanecer firme no meio de uma tempestade, de permanecer firme aonde está todo mundo cambaleando, de permanecer firme aonde ninguém tem resposta para nada, mas você tem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo que revela o céu para você, o Espírito Santo que revela quem você é, o Espírito Santo que vai formando dentro de você pela unção, vai formando essa identidade na sua vida. Ele faz com que você, quando você está andando em obediência, quando você está permanecendo em Cristo, permanecendo na sua palavra, Ele vai fazer com que você fique firme. Agora vamos lá para 1 João 2, versículo 20, diz assim: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos temos o pleno conhecimento. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu fico maravilhada com isso. Eu começo a falar das coisas do Senhor, me dá vontade de chorar, de ver a grandeza, mas chorar de alegria. Mas não vou chorar não, vamos lá. Vamos repetindo aqui, tá assim. Entretanto, vós, quem é vós? Aquele que nasceu de novo, eu e você que somos filhos de Deus, porque Deus nos ungiu, lemos aqui em 2 Coríntios. Nós temos uma unção
que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Aleluia. Olha o 21, por causa da unção, diz assim: portanto, não vos escrevo, porque vos falta o conhecimento da verdade. Amados, olha o que Paulo está falando aqui. Não vos escrevo, porque falta conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Paulo está falando aqui, e hoje o Espírito Santo está falando comigo e com você. Ei, hoje nós estamos falando aqui, por quê? Porque não te falta conhecimento. Uau, você pode repetir comigo aí na sua casa? Não me falta conhecimento. Repete isso. Por quê? Porque nenhuma mentira tem origem na verdade. E aí quando você vai, aqui no versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Não tem necessidade, porque o Espírito Santo que habita dentro de você te ensina todas as coisas. Jesus diz isso lá em João 14, o Espírito vos ensinará todas as coisas. Uau! E ele continua: no entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais de saber. Meu Deus, isso é céu na terra. Isso é céu na terra. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina. A unção ensina. O Espírito Santo é mestre por excelência. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, cumprindo o ministério glorioso dele de nos ensinar toda a verdade. Meu amado, o Filho de Deus é aquele que é totalmente guardado pelo Senhor, guardado pelo Espírito Santo. E fala assim: ele vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois nele, assim como ele vos ensinou. Permanecei. Ele é o mestre. Mas para que eu possa aprender do mestre, eu tenho que permanecer aos pés do Espírito Santo, para que eu possa aprender todas as coisas que são relacionadas ao reino do qual eu vivo. Isso chama unção, que ensina todas as coisas. Isso chama Espírito Santo. Vai comigo rapidinho, em 1 Coríntios. Hey, aleluia! Vai, o Espírito Santo está movendo maravilhosamente aqui. Aleluia! Oh, grande graça. Olha no capítulo, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, fala assim, no versículo 9. Nós gostamos muito de falar esse versículo, mas esse versículo só vai ser vida em mim se eu permanecer no ensino do Espírito Santo. Esse versículo aqui, tudo isso aqui só vai fazer vida em mim se eu permanecer, permanecer. O que é permanecer? É ficar, não sair, não ir para a direita, nem ir para a esquerda. É permanecer.
permanecer, como eu estou permanecendo aqui neste lugar. Eu não posso nem ir para lá, nem para cá, mas eu tenho que permanecer aqui. Então, permanecer no Espírito Santo. Aí sim, 1 Coríntios 2, 9, vai fazer diferença na sua vida. Olha o que fala 1 Coríntios 2, 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Amados, você só vai saber o que Deus predispôs para aqueles que o amam se verdadeiramente você permanecer na unção, no ensino do Espírito Santo, e você vai ter todo o conhecimento desse reino do qual você foi inserido. O céu está aberto para você, o céu não está fechado, o Espírito Santo foi enviado. Ei! O Espírito Santo, o agente celestial de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele foi enviado nesse ministério glorioso para que eu aqui na terra, neste tempo da minha peregrinação, eu possa estar em total ligação com Ele, uma intimidade constante com Ele. Mas eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer nessa verdade. Nós temos falado muito de João 15, 7. Jesus falando, se permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiseres e vos será dado, e meu Pai será glorificado. Nós queremos muito receber tudo aquilo que Jesus está falando. Nós frisamos sempre nessa parte. Se eu permanecer em Jesus, tudo que eu pedir, Ele vai me dar. Ei, não fica preso no pedir não, mas fica preso no permanecer. Se você ficar preso no permanecer, você vai saber, vai entender tudo aquilo que o papai predispôs a dar àqueles que são chamados filhos de Deus. Continuando aqui, em 1 Coríntios 2, aí ele continua, Deus, amados, presta atenção, Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito. Deus revelou a nós. O que Ele revelou? Tudo aquilo que Ele predispôs a dar para os seus filhos. Ele nos revelou a nós. A quem que Ele vai nos dar essa revelação? Pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Que rico é isso! Que rico! Aí ele fala, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os... Olha que coisa linda, eu vou falar de novo. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Esta unção que te capacita, esta unção que te habilita, esta unção que te habilita a receber tudo aquilo que o papai predispôs a dar para aqueles que o amam. E esses que o amam, amam a sua palavra. Aqueles que o amam, permanecem na sua palavra. Aqueles que o amam, jamais vão ficar desapercebidos de todas as coisas. Porque você está ligado, você está centrado, você permanece no ensino do Espírito Santo. Aleluia. Aí ele continua aqui. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus.
Olha a grandeza do papai, olha a lindeza dele, olha essa bondade que ultrapassa nosso entendimento. Meu Deus é lindo demais. A fim de quê? A fim de que possamos compreender o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Lá em 1 João diz que nós teríamos todo o conhecimento se permanecermos na unção que vem do Espírito Santo. Ei, aleluia, unção. Unção é a operação do Espírito Santo com tudo que Ele é, tudo que Ele tem e tudo que Ele pode. A manifestação dessa operação é vida dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Queridos, a unção é o próprio Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, formando em nós essa identidade de filhos de Deus. Davi, quando foi ungido, ele ainda não era rei. Davi foi ungido, ele era somente pastor de ovelhas. Mas ele foi ungido rei. Da unção ao seu reinado, até ele se tornar rei, o que estava acontecendo com ele? Deus estava formando dentro dele a unção de rei. Aquela unção que ele recebeu, que veio que Samuel o ungiu, aquela unção começou a formar dentro dele o propósito para qual Deus o tinha chamado. É este o propósito da unção? A unção, amados, a unção separou, a unção separa, a unção habilita, a unção capacita, a unção te ensina todas as coisas. Eu quero falar uma coisa para vocês. Esta unção, do qual eu e você recebemos, ela não é, a unção não é uma doação de Deus para promover o homem. Mas a unção é para promover o reino. Queridos, nada é para mim e para você, tudo é para o reino. Desde o momento que você recebeu a unção de filho de Deus, você foi transportado para um reino, mas você ainda continua neste mundo, mas a unção que você recebeu deste reino, você vive neste mundo para quê? Para que dentro deste mundo, você possa trabalhar a favor do reino que você foi inserido. É para isso que há unção. Aleluia. Então não tem como falar de unção se não associá-la a uma vida de santidade. Não tem como você falar de unção e não associar como uma unção de filho de Deus. A unção que vem e forma a minha identidade de filhos de Deus é uma unção que vai me santificando dia após dia. O Espírito Santo vai me ensinando. Então, entender o propósito da unção é entender a sua existência. Yes! Aleluia! Vou beber um pouquinho d'água, peraí. Vou repetir. Entender o propósito da unção é entender a sua existência. O porquê você está aqui na terra. Uau! Aí eu posso fazer o que eu quiser, eu sou ungida. Não, não pode. Porque o propósito da unção é te separar do profano e se tornar santo. O propósito da unção é te capacitar a andar em santidade. O propósito da unção
é te habilitar, é transformar e te ensinar. O propósito da unção é para que você possa estar com a capacitação de Deus, do Espírito Santo, para cumprir, neste tempo da nossa peregrinação, o meu chamado e o seu chamado. Ai, eu não sei qual que é meu chamado, Fafá. Sabe qual que é o nosso chamado? Sermos chamados filhos de Deus. Esse é o chamado principal nas nossas vidas. Se nós entendermos esse chamado que o Senhor nos colocou, chamados filhos de Deus, nós vamos entender o propósito para qual nós fomos ungidos. Aí sim, depois vem o propósito do quê? Da unção sobre, que vai ser para serviço. Amém? Mas nós vamos ver lá em Êxodo, nós vamos dar uma chegadinha lá para entendermos este propósito que é de separação. A unção te separa. A unção te separa. A unção te separa. A unção que tendes em vós é verdadeira e ela te separa do profano, ela te separa da mentira, ela te separa daquilo que o mundo tem de pior, ela te separou do mundo, portanto você não pode dizer que viver comungando com o mundo, quando você foi separado deste mundo pela unção, pelo Espírito Santo. Abra comigo, lá em Êxodo. Aleluia. Êxodo 30. Aleluia. Aleluia. Olha só. Vamos ler em Êxodo 30, versículo 22. Oh, aleluia. No versículo 22 começa assim. E prosseguiu, dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade. Fala aí, primeira qualidade. Não era qualquer especiarias, não. Era algo de primeira. O meu pai é excelente. Isso para mostrar que a excelência desta unção veio do alto. Olha só. 6 quilos de mirra, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso, farás o óleo sagrado para as unções. Uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse óleo é o óleo santo para as unções. Continuando, com ele ungirás a tenda dos encontros e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Agora, olha isso aqui, o versículo 29. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos. E tudo que neles tocar igualmente ficará santificado. A unção é o seguinte, tem esse móvel aqui, foi comprado, aí no Antigo Testamento, aí vinha, pegava esse óleo, derramava esse óleo neste móvel, este móvel passava a ser exclusividade do Senhor. Ninguém poderia usar esse móvel para outro fim, a não ser para um propósito eterno, a não ser para o propósito que Deus estabeleceu. Queridos, nós precisamos de valorizar, nós precisamos de honrar esta unção que foi colocada na sua vida e na minha vida. A palavra diz no Salmo 105, não toques no meu ungido.
Porque se toca no ungido de Deus, está tocando em propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Se está tocando nesse móvel aqui, que foi ungido para uso exclusivo do Senhor, está tocando em propriedade do Eterno. E quem toca na propriedade do Eterno, toca no Senhor. Hey! Você cuida desta unção que está sobre a sua vida. Cuide desta unção que você carrega. Você foi separado. Quando você estava no mundo, um filho de Deus veio diante de você e pregou o Evangelho. Naquele momento, quando você aceitou Jesus Cristo, você prostrou pecador e levantou santo. Separado, você foi separado no meio de uma multidão, no meio, não sei se você foi o primeiro da sua família, se você foi o primeiro da sua vizinhança, não sei, mas você foi alcançado ali, tirado dali do mundo, separado para uso exclusivo do Senhor. Uau! Então ele fala aqui, tudo onde o óleo da unção tocasse era santíssimo. Agora, olha o que ele fala mais aqui. Olha só. No versículo 30. Ungirás também Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que eles exerçam plenamente o ministério sacerdotal, como meus servos em minha honra. Uau, o tempo já está indo, Jesus me ajuda. Olha só, o versículo 30, vou ler de novo. Ungirás também Arão e seus filhos. Ei, eu vou trazer para nós. Quando você foi tirado do mundo, que você entregou sua vida para Jesus Cristo, era como o Senhor, é como o Senhor estava falando. Você é consagrado agora para que exerça plenamente o ministério como meus servos em minha honra. No Antigo Testamento, eles honravam a unção que estava sobre as pessoas. E no Antigo Testamento a unção só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. E essa unção, quando Jesus deu o grito, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali naquele momento, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E o Senhor que habitava atrás do véu, Ele saiu de lá e veio habitar dentro de mim, habitar dentro de você, se você recebeu Jesus Cristo. Isso chama a unção de filho veio sobre você. Ei, você passou a ser consagrado, separado do mundo. Ei, agora, esta unção que vinha sobre, que era derramado na cabeça do escolhido, no mundo físico e no mundo espiritual, todos sabiam que o ungido era uma pessoa especial. Gente, nós precisamos de longe. Davi, Saul querendo matar Davi, mas Davi falou, eu não toco no ungido do Senhor. Mesmo Saul querendo matá-lo, mesmo Saul tendo feito o que estava fazendo com Davi, mas Davi honra, dizendo, ei, Saul é propriedade do Deus Altíssimo, ele foi ungido. Eu não vou tocar no ungido. Isso é temor de uma unção sobre. Isso é temor de uma unção do qual Deus ungiu a pessoa. E Deus vai tratar com o ungido dele, tanto é que tratou com Saul. Não sou eu e você que vamos desonrar uma unção que está sobre o ungido de Deus, porque nós estaremos tocando em propriedade alheia. Romanos 14 diz, quem és tu que julga o servo alheio?
se ele está de pé ou caia, o seu Senhor é poderoso para sustentá-lo. Amados, se nós começarmos a honrar as unções que está na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, você vai ver como a situação melhora na sua vida. Ei, honrar a unção é algo específico que nós temos que fazer. E eu quero terminar falando lá, a unção também, além de separar, ela tem a propriedade de transformar. Você era filho do pecado e passou a ser filho de Deus. Então, esta unção, ela está neste processo. Escuta aqui, quando nós fomos tirados do reino das trevas, nós fomos santificados, separados. Agora nós estamos nessa terra da nossa peregrinação. Esta unção que está dentro de mim, está formando até aquele dia, essa unção de filho, ela está aperfeiçoando dentro de mim, essa identidade de filhos de Deus, até aquele dia. Então, é uma unção que vai formando a identidade. Então, a unção te separa, a unção te transforma, e a unção te capacita. Ei, a unção te dá toda a capacitação para que você possa viver neste tempo aqui, em total comunhão com o reino do qual você nasceu, do qual você está lá dentro. E a unção, como nós vimos aqui, ela também te ensina todas as coisas. Agora, esta unção, ela é diferente. A unção que vem sobre nós, tem uma unção dentro, que é para santificação. E a unção sobre, que é para serviço, é para o outro. É aquilo que Jesus falou em Lucas 4. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar. O Espírito do Senhor me ungiu para curar. O Espírito do Senhor me ungiu para libertar. Então, queridos, tem muitos aspectos ainda da unção, mas hoje nós vamos ficar nesses dois aspectos de a unção dentro, que me santifica, que forma em mim a identidade de filho de Deus. E tem uma unção sobre, que vai formar em mim a identidade de um servo segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Eu quero só ler algo aqui no finalzinho, no capítulo, no 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 14, fala assim: a graça, o favor e a bênção espiritual do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a presença e a comunhão do Espírito Santo, seja com vocês. E esta comunhão fala de intimidade, companheirismo e responsabilidade. Por isso, a unção, eu quero orar nessa noite, te falar para você, valorize essa unção que está sobre a sua vida. Valorize a unção que está na vida dos filhos de Deus. Valorize a unção que está na vida dos servos do Senhor. Não se arvore a tocar no ungido de Deus. Não se arvore, porque você está tocando em propriedade de Deus. E tocar em algo que pertence a Deus, para fins que não é o fim de abençoar, é gerar juízo nas nossas vidas. Amém, queridos? Tinha bastante coisa para falar, mas eu quero deixar com você esse gostinho de quero mais. Matricule no Rema, que é fantástico essa matéria, é maravilhosa. E esta matéria me impactou a saber que ser ungida fala de uma responsabilidade, fala de um compromisso, fala de uma exclusividade. Você é exclusivo do Senhor. Amém, amém?
tenha um ótimo dia e esteja preparado para a noite no nosso culto de celebração ao Espírito, e vamos estar, e vai chamando o pessoal para nós estarmos juntos à noite neste culto maravilhoso que nós vamos ter logo mais. Amém, amém? Deus abençoe e continue preservando esta unção do Senhor que está na sua vida, porque Ele te ungiu. Se Ele te ungiu, é porque Ele sabe o que esta unção que está dentro de você pode fazer por você, em você e com você. Amém? Deus é bom. Aleluia! Beijos! Estou andando em novidade de vida. Eu ando em novidade de vida, pois eu nasci de novo, nasci de Deus, pra viver a vida que Ele me deu. A preocupação, não há tristeza, não, em meu coração. Meu Jesus por mim já venceu. Estou vivendo a vida que Ele me deu. Resgatado ao lado de Jesus, estou assentado. Não vou pedir o que já é meu. É bom viver a vida que Ele me deu. Estou andando em novidade de vida. Eu ando em novidade de vida, pois eu nasci de novo, nasci de Deus, pra viver a vida que Ele me deu. Fui libertado, não sou mais um pecador.